convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no caderno de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 35, diz assim: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe, queridos, como pastor, eu preciso ensinar a você como ter fé. Quando você vem à casa do Senhor, você precisa buscar da parte de Deus: como é que eu posso ter fé? De que jeito? Ou como é que eu posso exercitar aquilo que eu ouço aqui na casa do Senhor? A nossa fé não pode ser apenas uma fé teórica, mas a sua fé, ela precisa ser uma fé de resultados. Nós precisamos ver resultados na nossa vida. O caderno de Tiago, capítulo 2, verso de número 26, nos diz que quando um corpo está sem espírito, é exatamente quando nós dizemos que tem fé, mas a nossa fé não tem uma ação. Entenda isso. Uma fé sem ação é exatamente como um corpo que o espírito não está ali, afastou dele. Por isso que a nossa fé, a sua fé, ela precisa ser acompanhada de impacto, ela precisa ser acompanhada de movimento, e esse movimento precisa te levar a determinados lugares. Nós temos fé para a salvação, porque aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos ter fé quando estamos enfermos, para que possamos receber cura da parte de Deus, não apenas para nós, como também para outras pessoas. Mas você, meu querido, pode também ter uma fé, entenda isso, você também pode ter uma fé expansiva, que te habilita a crer, para que você possa conseguir coisas na sua vida. Foi exatamente a fé de Abraão, foi a fé de Caleb, foi a fé de Josué. Eles tiveram fé para andar na presença de Deus, mas eles tiveram fé também para alcançar territórios. Por favor, entenda isso. E aí nós perguntamos, eu quero te perguntar: há quanto tempo você não vê coisas novas na sua vida? Há quanto tempo você não vê um mover de Deus na sua vida? Se você não tem visto um mover de Deus na sua vida, certamente não é a Bíblia que está errada. Certamente que o problema não está nos céus, mas talvez seja a sua própria limitação. Assim como aqueles homens não conseguiram acalmar os ventos nem a tempestade, e Jesus disse a eles: por que é que vocês têm tão pouca fé?
E se nós ousarmos a perguntar, como é que eu posso ter uma fé efetiva? De que jeito? Como é que eu posso ter uma fé para fazer grandes coisas? A primeira coisa, o que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem declarado? Se você é uma pessoa que permanece murmurando, reclamando, falando mal dos outros, certamente a sua vida não vai bem, não está bem e não vai continuar indo bem. Porque aquilo que você declara determina a sua vida. Entenda isso, por favor. Talvez você esteja passando uma grande luta, mas você pode declarar exatamente como vencer essa luta, como superar essa crise, como vencer essa batalha. Entenda isso, por favor. Você tem que aprender a declarar, vigiar e selecionar as palavras que saem da sua boca. A segunda coisa, como é que você tem se movimentado? Quando você se movimenta pela fé, o seu movimento certamente é um movimento diferenciado. Dê uma olhada para uma pessoa determinada que segue em frente e diz assim: eu vou vencer, eu vou ganhar essa batalha, Deus está do meu lado, a luta é grande, mas Deus está do meu lado, ela caminha determinada, ela segue em frente. Então, o que é que você tem declarado? Como é que você tem se movido? E a terceira coisa, como é que você tem falado com Deus? Será que você fala com Deus como alguém que está distante, como alguém desconhecido, ou será que você fala com Deus na condição de filho e filha de Deus? Se você fala como filho, você vai receber de Deus como filho também. O que é que você tem declarado? Como é que você tem se movimentado? E como é que você tem falado com Deus? Davi era ainda um jovenzinho, estava passando por umas pelejas, e Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quando você declara, você caminha. Quando você caminha, querido, você chega a novos lugares. Por isso que a fé, ela não é uma coisa estática, mas a fé nos leva a um movimento. Se você está ouvindo a palavra de Deus, essa palavra vai te levar a um movimento. Algumas pessoas são movidas pela fé apenas quando a situação está feia para o lado dela. Aí ela clama a Deus, começa a buscar de Deus, mas só quando as coisas estão feias para o lado dela. Não! Você pode ter uma fé para a cura, mas você também pode ter uma fé para a conquista. Diga comigo, fé para a conquista. Conquista de novos territórios. Por isso que a fé é um dom de Deus. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus é o autor e é também o consumador da nossa fé. Entenda isso. Jesus é o autor, então a minha fé vem de onde? Vem de Deus. Ele é o autor e a minha fé faz chegar até Ele. Querido, como é que você tem uma fé eficaz? A primeira coisa, entendendo o que é ou para que Deus te fez, para que é que Deus te desenhou. Se você crê que Deus te fez com um propósito, se você crê que Deus tem um projeto para a sua vida, certamente as portas vão abrir à sua frente, porque você sabe que você não está aqui apenas de passagem ou apenas cumprindo o tempo, mas Deus tem um projeto específico
para a sua vida. Então entenda para que é que você foi desenhado. A Bíblia nos fala, em Hebreus capítulo 11, a respeito de alguns homens que se moveram pela fé. Aí você imagina, mas eram pessoas especiais, foi Moisés, foi Noé, foi Daniel, foram tantos homens. Amados, você também é especial. Por isso que você precisa entender que você é um filho de Deus. Você precisa entender, filha, que você é uma filha de Deus. Alguns não tinham muita fé, mas a fé que eles tiveram foi uma fé de ação. E muitas vezes essa fé foi uma fé até debaixo de uma certa pressão. Muitas vezes Deus nos pressiona porque a pressão ela provoca uma expansão. E às vezes Deus nos pressiona para que a gente possa expandir o nosso conhecimento, para que a gente possa expandir o nosso entendimento. Por isso que às vezes passamos por algumas lutas e algumas pelejas. Homens que foram movidos ou fizeram com que a sua fé entrasse em ação. O que é que você pode fazer? Você pode fazer com que a sua fé entre em ação e começar a caminhar pela fé, crendo que quando você caminha pela fé, Deus te respalda, Deus te abençoa. Nem sempre ocorre exatamente do jeito que você queria que ocorresse, mas Deus estará sempre ao seu lado, e o resultado será muito melhor do que você esperava. Eu não sei se você entendeu. Entenda isso. A palavra de Deus está sendo pregada. Jesus fala que a palavra dele é semente. Então a semente da palavra de Deus está sendo espalhada no seu coração, na sua vida, aí onde você se encontra. A palavra de Deus está sendo espalhando sementes. Algumas não vão germinar. Algumas vão se perder, mas outras vão permanecer. Eu não sei se você me ouviu. As sementes da palavra de Deus que permanecer no solo do seu coração, essas sementes vão crescer. Essas sementes vão produzir frutos, porque é uma ordem da parte de Deus, que a gente possa crescer, produzir frutos, que a gente possa encher a terra, que a gente possa espalhar as sementes. Então essa é uma ordem de Deus. E tudo que Deus coloca na nossa mão para que frutifique, para que cresça, Deus nos dá uma autoridade também para que a gente possa dominar. Está no caderno de Gênesis, capítulo 1. O que é que você precisa aprender a dominar? A primeira coisa que você precisa dominar é a você mesma. Se você me ouviu, eu quero orar por você nesse momento, aí onde você se encontra. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o seu nome, ó Deus. Eu quero apresentar essa vida, tome essa vida em tuas mãos, Pai querido, que a tua palavra não volte vazia, mas ela cumpra um propósito específico na vida desse homem, na vida dessa mulher. Meu Deus, em nome de Jesus e na unção do Espírito Santo de Deus, Pai, nós ministramos, eu transfiro unção sobre essa vida, poder de Deus sobre essa vida, sobre essa família, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra, você pode aplaudir ao Senhor e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.